gente, eu sou o Guilherme Duval, eu sou neurologista, neurocientista, e hoje eu vou falar para vocês a respeito da influência da vitamina D na esclerose múltipla. Tá? Mas eu não vou focar tanto hoje na questão do tratamento com a vitamina D, mas sim as evidências que a gente tem a respeito disso. Tá? Por que se criou a ideia de usar a vitamina D? Tá? Então, assim, a primeira observação que foi feita foi a partir da distribuição geográfica da esclerose múltipla no mundo. O que eu quero dizer com isso? Nos países com maior latitude, ou seja, com maior distância da linha do Equador no planeta, tem maior risco e maior incidência de esclerose múltipla do que os países que ficam mais próximos da linha do Equador. Então, isso é algo que a primeira hipótese é que tenha relação com a incidência de luz solar. Né? Então, se você pegar países como a Noruega, a Dinamarca, que são países que têm uma alta taxa de esclerose múltipla, diferente das regiões centrais do Brasil, da região norte, nordeste do Brasil, inclusive comparado com as regiões sul, sudeste, que tem uma frequência muito maior de esclerose múltipla, a grande diferença é que existe uma incidência solar diferente. Isso também é verdade a partir da observação de que as pessoas com esclerose múltipla, elas tendem, isso foi um estudo feito na América do Norte, tá? Mas as pessoas, então você tem que imaginar que a gente está falando do inverso quando a gente está falando do hemisfério sul, né? Mas tem um estudo grande falando que os pacientes que nascem em outubro e em novembro lá têm uma chance menor de desenvolver a doença comparado com os pacientes que nascem em maio e abril. Se você inverter o raciocínio aqui para o Brasil, vai cair justamente com o período do verão isso daí. Então, provavelmente a incidência solar que a mãe recebe no período gestacional também influencia essa criança a desenvolver a doença depois. Isso provavelmente está relacionado com os índices de vitamina D desta mãe. Isso é algo que possivelmente é tão ou mais importante do que os níveis de vitamina D da infância e da adolescência desse paciente, mas existe um estudo falando que se o paciente ele vive num lugar de alto risco de esclerose múltipla, como eu comentei, a Noruega, antes dos 15 anos e depois ele migra, ele mantém o risco dele daquela região de origem, mostrando que os níveis de vitamina D e talvez também os vírus que ele entra em contato durante o período da infância e da adolescência até os 15 anos são mais importantes do que depois dos 15 anos. Os pacientes vão desenvolver a doença depois, com 25, 30 anos. Não importa. Aquela fase é a fase da formação do sistema imunológico desse paciente. Então, isso é algo que vai influenciar o resto da vida, da história imunológica desse paciente. Tá? Então, a partir daí foi que se criou os estudos para ver a influência da vitamina D no sistema imunológico, né? E se usa a vitamina D como um tratamento para auxiliar o controle, manter a vitamina D em níveis bons, isso ajuda a controlar os surtos, né? Claro que eu não tô afirmando que a gente deve usar a vitamina D em níveis perigosos, né? Que a gente tem que tomar cuidado porque a vitamina D ela é um hormônio, ela não é só uma vitamina, tá? Mas isso é uma realidade que a gente precisa ter conhecimento. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigado, dê o seu like, siga a gente, manda sua pergunta e até mais.